Tendo dito isso, pessoal, pega a sua Bíblia, por favor. Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Versículos de número 4, 5, 6, 7 e 8. 4, 5, 6, 7 e 8. Diz assim, tem a versão que está na tela e também tem a versão que está em suas mãos, ou de repente no seu smartphone. Daqui você se servir no momento, acompanhe. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse, ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer. A ele, ou falo com ele, faço-me conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Intimidade. Você pode falar comigo no 3? 3. Vira para quem está ao teu lado e fala, intimidade. Ontem estava em um compromisso pela ordem dos pastores e o pastor Elias, um servo de Deus, me abençoou com uma citação do pastor reverendo Hernandes Lopes, que diz o seguinte, cuide da sua integridade e Deus cuidará da sua reputação. Mais uma vez, reverendo Hernandes Lopes disse, cuide da sua integridade e Deus cuidará da sua reputação. O texto que nós acabamos de ler faz parte de uma história tão maravilhosa, que inicia no capítulo 11, onde, na verdade no 10, e ali dá o desenvolvimento no 11, onde Moisés estava muito apertado em muitas decisões e muitas coisas para resolver. E Deus dá a direção para que ele pudesse separar alguns homens, e em um local separado pudesse orar por esses homens. E no momento em que Moisés ali os reuniu e foi orar com eles, uma presença de Deus veio tão forte, e daquilo que tinha sobre a vida de Moisés foi repartida sobre a vida desses homens. O ponto é que aquela presença de Deus sobre aqueles homens foi algo tão formidável, foi algo tão incrível, que não ficou apenas naquele lugar, se estendeu para todo o arraial. A exemplo, só para nós trazermos uma melhor compreensão, é como se algo maravilhoso acontecesse no templo, e lá na outra esquina fosse sentido isso. É como se aqui o templo tremesse, e lá no outro bairro, residências também tremessem. Pois bem, aconteceu também isso no tempo de Moisés. Deus permitiu com que homens pudessem ser revestidos com a mesma autoridade, com a mesma unção que Moisés carregava. Evidentemente que cada um no nível do exercer do seu ministério. Mas o fato foi que aquela presença de Deus sobre a vida daqueles homens foi algo tão radiante, tão inexplicável, que quando José estava no meio do arraial, que ficava distante do local da consagração, Josué, que estava ali acostumado em acompanhar Moisés, estava acostumado em subir no monte com Moisés, estava acostumado em ver a nuvem da presença de Deus se posicionar em cima da tenda e a glória de Deus se manifestar ali, estava acostumado em ver Moisés conversando com Deus. Josué estava no meio do arraial e ele testemunhou então que alguns homens, alguns filhos de líderes começaram a profetizar. Eles começaram a falar coisas próprias de pessoas que eram extremamente usadas por Deus. Naquele período no Antigo Testamento, quando nós falamos de unção, nós dizemos que a presença de Deus que os capacitava os homens a exercerem algumas coisas.
Então, quando nós falamos de unção, era algo que vinha sobre o povo como um revestimento, mas não era permanente. Era algo que vinha e ia embora. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós já dizemos que é algo permanente, porque hoje nós somos templos do Espírito Santo. Josué, quando olhou aqueles homens profetizando, e eles sequer estavam perto de Moisés, ele procura imediatamente Moisés, e no versículo 28, ali ele vai narrando, do capítulo 11, versículo 28, ele narra para Moisés, que tinham homens ali profetizando. Então Moisés olha para ele, e responde o seguinte no versículo 29, capítulo 11, 29, contudo ponderou-lhe Moisés, está ciumento por minha causa? Que bom seria se todo o povo do Eterno, do Senhor, fosse constituído profetas, e Yahvé depositasse o Espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel retornaram juntos para o arraial. É mais ou menos assim, digo eu, não a palavra aqui, mas uma aplicação. É como se Moisés estivesse dizendo, seria bom se todos profetizassem. Seria bom se todo o arraial, mais de 1 milhão de pessoas, tivesse essa mesma intimidade com Deus. De convir, meus irmãos, entrando aqui no ponto, gente cheia do Espírito Santo não anda ziquezada com ninguém, meu irmão. Gente cheia do Espírito Santo é resolvida. Pessoa cheia do Espírito Santo tem dias de tristeza, mas não uma vida de tristeza. Pessoas cheias do Espírito Santo, às vezes as síndromes batem na porta do coração e da mente, mas elas conseguem ali resistir, lutar contra aquilo, na força do Senhor, ainda que tenha que buscar algum especialista para ajudar, ele não sucumbe diante daquele gigante que ali se foi levantado. Ei, gente resolvida e cheia do Espírito Santo, não cria confusão dentro de casa. Gente cheia do Espírito Santo não pode ser cheia de ciúme, cheia de rivalidade, cheia de politicagem. Olha, irmã Maria, irmão Jaime, seria bom se todos fossem realmente cheios do Espírito Santo, porque nós veríamos as coisas acontecerem com mais facilidade, veríamos as coisas acontecerem com mais tranquilidade, veríamos as coisas acontecerem com mais leveza. Às vezes o que falta é leveza nas coisas. Nós queremos ter explicações para tudo, nós queremos ter pontuações para tudo. Nós deveríamos apenas viver de uma maneira saudável determinadas coisas. Moisés olha para Josué e diz, olha, se todos profetizassem como esses estão profetizando, talvez eu nem precisaria ter orado por aqueles outros para me ajudar a resolver algumas coisas. Porque pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas bem resolvidas. Será que eu estou falando alguma coisa errada aqui? Então dá uma reagida aí, meu irmão, só para eu achar que eu estou abafando. Então, ó, eu fico vendo esses dias e eu analiso pessoas querendo inventar a roda, querendo ensinar a construir a casa, querendo mostrar como tem. Eu fico abobado, sinceramente, com a minha sinceridade. Eu sou pastor de ovelhas. Tem gente querendo ensinar o outro a falar línguas, começa na carne que termina no espírito. Que barbaridade ridícula. Eu fui ouvir um testemunho, uma pessoa falando sobre uma possessão. Quando ele falou aquilo, eu parei de ouvir. Eu falei, pode ser verdadeiro, mas ainda há imaturidade espiritual na vida dessa pessoa. A pessoa falou que quando sentiu um espírito maligno entrando ali, os bruxos, ele começou a falar em línguas. Então ele quer doutrinar a igreja. O mal do século é que todo mundo deseja doutrinar o outro. Ei, meu irmão, só vive a tua experiência e ponto. Para de doutrinar os outros. Aí a pessoa abençoada disse, porque as línguas não é só para edificar a si mesmo, as línguas é uma coisa e você não precisa sentir para falar em línguas. Eu falei, que coisa maluca desse homem. De fato, você não precisa falar, sentir para falar, mas você precisa ser cheio do Espírito, sentir a graça do Senhor, porque a língua não vem de você, a língua vem do céu. A gente está querendo
A gente está querendo nivelar as manifestações terrenas com achismos e as performances humanas. Meu Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, não se equipara à performance de qualquer ator, atriz, qualquer indivíduo que possa achar que possa dominar a manifestação do Espírito, a não ser aquele que era mágico no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, que tentou mapear a manifestação do Espírito e não conseguiu e tentou cobrar, pagar, para ter aquele dom, ter aquele poder, e a resposta para ele foi violenta, porque não tem como você mapear, não tem como você cobrar aquilo que não vem de homens. Moisés estava orando longe, e o Espírito pegou pessoas no arraial. Nós não conseguimos dominar a manifestação do Espírito Santo. Ele vem sobre ele quem ele quer, da maneira como ele quer e quando ele quer. Ele não pede licença, ele simplesmente vai e faz. Pode ser que ali Deus estivesse mostrando para algumas autoridades vaidosas, para mostrar-lhes que Deus derramava o Espírito Santo dele sobre quem ele quisesse, e não porque eles tinham chancela, não porque eles tinham autoridade sobre o povo, mas para Deus o que vale não é uma chancela no braço, não é uma insígnia no peito, mas é o coração quebrantado e contrito. Estavam ali eles, e Deus ensinando sobre humildade. E quanto a Josué, Deus também estava ali ensinando aquele rapaz. Pode ser que quando ele procurou Moisés, digo eu, não a palavra, pode ser que ele estivesse dizendo assim: Moisés, eu estou andando contigo e nunca vivi essa manifestação, e aqueles que nem sequer perdem uma hora para ficar contigo, estão profetizando. Aí Moisés, que é um líder verdadeiro, porque um líder verdadeiro não foge das conversas difíceis. Eita, hein? Moisés olha para ele e fala: eu te amo, Josué. Mas por acaso você está com ciúme por minha causa? O que está acontecendo com o teu coração, rapazinho? O que é teu está separado. Eles estão profetizando, você não está profetizando, mas quem anda comigo é você. Nós, às vezes, vivemos a síndrome do filho mais velho na parábola do filho pródigo. Mas eu estou assim sempre contigo, nunca recebi nada. E o pai olha para ele e fala: ué, mas é tudo teu. Se você não matou o boi para fazer o churrasco, o problema é seu, ué. É porque está faltando equilíbrio na tua vida, e você está tendo que aprender também isso. Ei, pai, mãe, não fuja das conversas difíceis. Ei, líderes, não fuja das conversas difíceis. Conversa difícil não é rivalizar, é colocar os pingos nos is e as coisas no lugar. Acredite, quem não gosta de ter conversas difíceis ainda é menino espiritual. Moisés olha para Josué e fala: está acontecendo contigo, homem? Meu desejo é que todo mundo profetize. E seguiu. O ponto é que parece que o que gerou determinado ciúme também alcançou o coração de Miriam e Arão. E eles resolveram de alguma forma falar sobre a esposa de Moisés. E eles falaram: vê, Moisés, nosso irmão, casou com uma cuxita, uma etíope. Eu sinceramente não busquei a raiz desse sentido do que o que eles queriam falar sobre a cuxita etíope, mas sem dúvida era algo que trazia assim um menosprezo. Pode ser porque a esposa de Moisés não estava no dia a dia com ele.
nem sempre esteve no dia a dia com ele, corrigindo aqui o termo. Pode ser que eles se sentissem superiores a Moisés, ou a esposa dele. O ponto é que a Bíblia diz, no versículo 3, que Moisés era um homem muito paciente, muito humilde. Moisés ouviu. Com Josué, olha que coisa incrível. Às vezes as pessoas acham assim, tudo que faço fala comigo. Olha só, isso aqui é só a Bíblia, tá? Não estou apontando para ninguém. Até porque eu acho que eu sou um pastor muito de gente boa, tudo tranquilo, tá de boa. Pode falar, meu irmão, é porque já passou do limite. Mas, vamos embora, só não pode pecar, é a filosofia do pastor Márcio. Fala, pode tudo, filho, só não pode pecar. Se pecar que é o problema. Mas se é bênção, vai. Mas olha só que coisa incrível. Moisés com Josué respondeu, mas com seus irmãos ele se calou. Já perceberam que existem certas coisas que é necessário confronto e para outras coisas é necessário silêncio? Para pessoas que têm um futuro é necessário o confronto, porque aquilo que começa mal não tem como dar certo. Mas para aqueles que estão ali querendo se nivelar a você só dá o silêncio. Porque, na verdade, uma liderança se mostra através do tempo e através da autoridade. O problema de Josué não era a autoridade de Moisés. O problema de Josué era o ciúme, porque ele não podia falar também, profetizar. Mas o problema de Miriam e de Arão era sob a autoridade de Moisés. E olha que coisa incrível. Moisés se calou. Era um homem manso, era um homem humilde. Mas Deus não se calou. Se alinha, quando eu li esse texto, meu coração tremeu. E você sabe, entende os contextos que eu estou falando. As conversas antigas que tivemos. Mas a minha mente tinha fechado. E hoje, fazer um devocional sobre isso, eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Moisés teve uma conversa difícil com Josué, mas ele optou se calar. Aí Deus falou, você calou, Moisés? Se calou, mas agora a conversa difícil é comigo. Aí Deus falou assim, chama os três, Moisés. Não tem quando o pai quer resolver um problema dentro de casa? Que o filho fala, fulano que fez. O outro fala, mas foi fulano que fez. Mas o fulano fez primeiro. Mas o outro fala, mas foi Beltrano que fez também, ué. Ah, mas eu dei um soquinho, ele deu um socão. Aí Deus falou assim, Moisés, vem para a tenda. Miriam, vem para a tenda também. Eu quase errei Midian, mas não é Midian não, é Miriam. E falou, Arão, também vem para a tenda. E Deus colocou os três na tenda. Falou, vou resolver um negócio aqui. E daqui eu começo a aplicar e terminar já a mensagem. Deus olha para os três e fala assim, ei, quero esclarecer um negócio com vocês. Quando eu tenho que falar com meus servos, os profetas, e olha que link incrível. Josué lá está dizendo, tem gente no arraial profetizando, estão lembrando sobre isso? Aí Deus traz à tona. Quando eu quero falar com meus profetas, porque era o que tinha marcado o arraial, ele diz assim, eu falo através de sonhos ou visões. Mas Miriam e Arão, com Moisés, homem fiel, o mais fiel da minha casa, em algumas versões diz assim, um homem íntegro diante de mim. Eu não falo com sonhos ou com visões, mas eu falo face a face. Quando eu li esse negócio, eu tremi todo, Jéssica. Porque eu percebi que quando nós cuidamos da integridade, a mensagem que eu ouvi ontem, Deus cuida da nossa reputação. Com os profetas eu falo com sonhos e visões, mas com Moisés, homem íntegro, homem fiel, eu falo face a face.
É como se ele estivesse dizendo assim: Miriam e Arão, o que Moisés carrega não cabe a vocês, sou eu e ele. É como se o que Deus estava falando com Miriam e Arão era o que Deus falou com João Batista no Rio Jordão, quando a pomba desceu e uma voz do céu disse: esse é o meu filho em que eu me comprazo. É como se, sendo a mesma manifestação no alto do monte, onde Jesus com João, Pedro e Tiago estavam em cima do monte, e Pedro ousou equiparar Jesus a Moisés e Elias, e no mesmo momento que ele disse: vamos fazer uma tenda para Moisés, vamos fazer uma tenda para Elias, uma voz do céu veio assim dizendo: ei! Esse é o meu filho, a ele, Jesus, ouvi. Quando nós cuidamos da nossa integridade, Deus cuida da nossa reputação. Estava uma reunião dos céus, e os anjos se encontrando, e o capetão chegou, porque o capetão sempre chega com penetra. Ele sempre chega sorrateiro. Enquanto todos estão reunidos, ele chega pelo cantinho. Ele chega ali sondando. Acredite, meus irmãos, quem sonda é porque não está bem intencionado, porque quem está bem intencionado quer resolver qualquer situação e senta logo na mesa de quem pode resolver. Estavam ali os anjos ao redor do Senhor, mas o capitão ali, rodeando. Aí o Senhor percebe que o capeta está lá e fala: e aí, Satanás, está vindo de onde? Eu vou de rodear a terra, rodear de novo. Aí você observaste o meu servo Jó, homem íntegro, que se desvia do mal. Meu Deus, já deu? Já deu a hora. Fiquei até envergonhado agora, achei que ia pregar rápido. Vou terminar então. Tinha tanta coisa para falar, me perdi. Então, olha, quando eu li essa questão do face a face, veio um temor no meu coração. E eu vou indo para a conclusão da maneira como orei ao Senhor. Deus, Paizinho, nem nos meus melhores dias eu consigo ser como Moisés. Mas obrigado porque a Tua palavra registrou a vida de Moisés para me inspirar. E eu sei que eu não vou conseguir, mas como eu queria falar contigo face a face. É o modelo, Senhor. Porque às vezes nós tentamos, criar caminhos, criar justificativas, quando na verdade Deus está dizendo: se você fizer o que eu estou te direcionando, eu irei te respaldar. Quando eu estava meditando, irmã Maria Alice, eu lembrei do versículo: eles virão contra nós, se o seu adversário se levantar contra vós, ele avorará a bandeira. Você se lembra o versículo? Vindo o inimigo como corrente das águas, o Senhor arvorará contra eles a sua bandeira. Entenda bem. Está com questões dentro da sua casa, se aplica na intimidade com Deus. Vá orar mais. Vá orar 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Vá ler a Bíblia de manhã, de tarde e de noite. Você está com problema no serviço? Para de reclamar. A raiz, o inimigo, ele é sorrateiro, ele anda ali, fica rodeando, ele fica ali, querendo, minar situações.
mata a sua insatisfação e entregue diante do Senhor o propósito. Deus, fala comigo sobre isso. Deus, me direciona sobre isso. Deus, me mostra sobre isso determinadas coisas. Se você tem uma empresa e está ali, se prostre diante do Senhor. Entregue-se totalmente diante do Senhor. Se Deus o chamou para exercer algum ministério, faça da mesma forma no ministério que Deus te entregou. O ponto é, meus irmãos, fale com Deus face a face. Moisés tem tantas coisas aqui para nos ensinar, mas eu concluo dessa forma. Deus falava com Moisés face a face, não é só porque ele queria, é porque Moisés se disponibilizava para isso. Eu não sei quais são as suas prioridades, mas eu quero te inspirar a colocar dentre elas a principal: conhecer a Deus como sendo a prioridade das prioridades. Veio Josué e Moisés confrontou e realinhou. Veio Miriam e veio Arão, Moisés se silenciou e os céus falaram. Moral da história e conclusão: quando a nuvem saiu de cima da tenda, quando olharam para Miriam, a pele dela estava totalmente embranquiçada, porque ela na hora adquiriu lepra. Eu estava conversando com uma pessoa e disse o seguinte: olha, eu tenho a certeza que o amor de Deus por Moisés era tão grande, que ele só não fulminou Miriam e Arão naquela hora ali, porque ele amava muito Moisés. Ele sabia que Moisés iria sentir. Digo eu, não o Senhor. Sabia que várias pessoas da sua família recebem livramentos, é porque você está se colocando na brecha? Porque o caminho deles são maus mesmo. Se Deus só aplicasse a justiça, eles já teriam ido há muito tempo. Mas quando Deus vai permitir que a justiça seja aplicada na vida dele, aleluia, Deus, obrigado Espírito Santo, Deus se lembra dos memoriais que você apresentou através de orações e jejuns e uma vida íntegra. E Deus no céu, digo eu e não o Senhor e nem a palavra, diz: se eu permitir isso, o meu servo vai se entristecer, a minha serva vai se entristecer. Deus permitiu que a lepra chegasse, mas não matou Miriam. Aí Arão ficou desesperado. E aí Arão apelou, disse: meu irmão, a nossa mãe, nossa irmã está em uma situação, ore, faça alguma coisa. E Moisés fez e orou: Senhor, digo eu, lembra-se, tente misericórdia, cure a minha irmã. Então na mesma hora Deus olhou para Moisés e disse assim: tá bom, Moisés. Meu Deus, que coisa incrível. Meu pai, vale a pena Cristo ter intimidade com Deus. Como pode? Moisés orou e Deus respondeu na hora e falou assim: ó, ela vai ficar boa, só tem um detalhe, ela vai ter que cumprir os 7 dias, porque o que ela fez precisa testemunhar para todo Arraial. Ela está leprosa porque ela se levantou contra a sua autoridade. Só tem um detalhe: a autoridade que você tem não é sua, é minha, eu que deleguei sobre a sua vida. Na verdade, levantando contra uma autoridade terrena, Miriam acabou se levantando contra os próprios Deus. Meu Deus, hein? Digo eu, cuidado com esses vídeos que falem mal de pastores, igrejas. Cuida do teu coração. De governo, de político, guarda o teu coração, guarda os seus lábios. Ore, porque não tem nada que é feito em oculto que não seja revelado quando a luz do Senhor vem sobre. Cada um colherá a medida da sua semeadura.
sempre a resposta virá da parte do Senhor. Passaram 7 dias e a Miriam voltou para o arraial. Mas sabe o que Moisés fez? Moisés poderia ter ido embora, mas enquanto Miriam não voltou para o arraial, Moisés não deixou que o povo seguisse viagem. Enquanto estava na disciplina, olha só, por causa de uma pessoa, mais de 1 milhão de pessoas ficaram paradas. Mas uma moral nessa conclusão: cuidado com seus passos, porque uma decisão errada pode paralisar um arraial inteiro. Deus está cuidando, Deus está sarando a pele, está sarando, mas a decisão errada paralisa a caminhada de um exército. Forte isso, né, minha irmã? Intimidade. Cuide da sua integridade e Deus cuidará da sua reputação. Pastor Elias fazendo citação ao reverendo Hernandes Lopes.